Cristo sois bendito, sois ungido de meu Pai. Jesus Cristo sois bendito, sois ungido de meu Pai. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo sois bendito, sois ungido de meu Pai. Jesus Cristo sois bendito, sois ungido de meu Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, Pai que está e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Todos os anos, quando nós começamos a Quaresma, como a quarta-feira das cinzas, a igreja para nós coloca a campanha da fraternidade, algum tema para nós mais perto nos aproximarmos das dificuldades da situação. Qual é a situação onde nós, durante esse tempo da Quaresma, como cristãos, como pessoas de fé, como pessoas que, lendo a palavra de Deus, ficam inquietos. E, por isso, esse ano, a campanha da fraternidade propõe um tema muito importante para nós. Sobre a vida, sobre o cuidado pela vida, sobre um compromisso, nosso compromisso como mais dom que Deus, como maior dom que Deus deu para nós, em todas as dimensões, dimensão pessoal, comunitária, social e ecológica. A reflexão dessa campanha, ela brota de uma conversa entre o mestre da lei e Jesus Cristo. Ele fala sobre atacado pelos bandidos, podemos dizer, e jogado na beira da rua. Podemos dizer, alguém quis destruir a vida dele. Passou lá, com esse caminho, sacerdote, aquele todos os dias reza, louva a Deus com suas orações. Passou lá um levita, aquele que era responsável pela animação nos templos, e olharam e não pararam, não sentiam necessidade de cuidar por ele. Mas fala Jesus que passou lá um samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou por ele. A nossa vida cristã é profundamente samaritana. Nós somos chamados hoje, nesse tempo, olhar mesmo nas pessoas que tantas vezes perdem a vida, pessoas que são destruídas, pessoas que são marginalizadas. Ver, solidarizar-se com eles, endebruçar-se com eles e cuidar por eles. Esse é mais ou menos o sentido da campanha da fraternidade esse ano. Para que nós não fôssemos indiferentes na situação. Podemos acostumar com esses acidentes na rua, podemos acostumar com esses assaltos nas ruas, podemos acostumar com tantos abortos e outras coisas que se colocam na destruição da vida. Por isso nós aqui, todos nós, desejamos mesmo refletir o que Jesus propõe para nós. A palavra dele é viva, é viva. Por isso também, todos nós
proclamamos esse ano 2020 a abertura da campanha da fraternidade. O cartaz não está querendo descer não, né? Mas tá bom, queridos irmãos e irmãs, declarando assim a campanha da fraternidade e a abertura no nosso regional centro, eu vou colocar a primeira parte da reflexão sobre a campanha, a segunda parte da leitura. Garanto para vocês que vou ser breve, não vou demorar muito não. E como é importante na nossa Igreja Católica, quantos sinais bonitos nos motiva a nós tornarmos assim mais fiel ao Evangelho e à presença de Jesus Cristo no nosso meio. A campanha da fraternidade de 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o seu lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, é o texto que o Padre Alberto acabou de nos dizer, extraído do livro de Lucas. A história da campanha da fraternidade faz parte do modo como o Brasil está vivendo esse tempo quaresmal, desde 1962. Quando foi iniciado a campanha da fraternidade, marcada a celebração quaresmal em todo o nosso Brasil, e ela nos contribui para que nós vivenciamos o que está sendo regido nesse tempo no Brasil, tanto a nível de nossa Igreja Católica, como também na sociedade. O sentido é muito amplo. Nesses últimos 2 anos, também foi alertado a cada um de nós sobre o meio ambiente. A campanha da fraternidade ajuda-nos a enfrentar o pecado com os pés no chão, indicando a cada ano uma situação específica para que nós podemos tomar cuidado e, ao mesmo tempo, cuidar com profundidade, tanto a nível pessoal como estrutural, das coisas, dos ambientes que está acontecendo. Nesta campanha, eu vou trazer alguns relatos para vocês, que talvez nem todos teve acesso ao texto básico da campanha da fraternidade. Mas é coisa que muitas vezes, no nosso dia a dia, nós não percebemos, somos indiferentes, ou talvez não temos sentimento com as coisas que estão acontecendo. Então, alguns dados, preste bem atenção aí, no desemprego, na miséria, no suicídio, feminicídio, violência de trânsito, ansiedade, são essas algumas preocupações que a campanha da fraternidade traz para cada um de nós, para que nós possamos estar atentos na vida dos nossos irmãos. O desemprego, o ano passado, 12,7% das pessoas foram atingidas, o ano passado. Talvez para nós 12% não tem nada, mas se a gente fosse colocar 12% aqui, tirar daqui, você ia ver o número de pessoas grande que estaria aqui. E para mim, e quando não tem o emprego, outro dado mais alarmante ainda, a miséria. Olha só a estatística da miséria. O número de pessoas vivendo a miséria extrema já passa de
13 milhões de pessoas no Brasil. Imaginou isso? Talvez eu tenha tantas coisas e não dou valor, não é? A miséria, isso constatado na extrema, mas e aqueles que têm uma vida não muito boa? E agora, um dado aqui, preste bem atenção, queridos pais, e nós também sacerdotes. O suicídio, houve em 8 meses, 11.433 mortes por suicídio, ou seja, 31 casos de suicídio por dia, 31 por dia. O jovem entre 13 a 29 anos são a maioria das vítimas. É alarmante. Talvez, para nós, isso não está nem aí, não é assim? Mas quantos, talvez parentes de quem está aqui, ou de quem é amigo, que perde, não é? E hoje os meios sociais, nós devemos ter muito cuidado com os nossos celulares, né? Principalmente esse jovem. A famosa morte coletiva, né, do jovem. E talvez a gente não percebe isso. É muita coisa na vida do nosso Brasil. Outro fenômeno também que está crescendo, o feminicídio. Em cada 10 feminicídios registrados em 23 países, 4 ocorrem no Brasil. Foram 2.795 mulheres assassinadas. No Brasil, dessas, 1.133 só no Brasil. É muita coisa. Então, são coisas que o Padre Alberto falou, a campanha está nos chamando e nos orientando para esse sentido. Para nós, tanto faz, não é comigo, não é com a minha família, que se lasque, não é? E não é bem assim. Então, a gente tem que se prevenir. E nós temos que estar atento a isso para que as coisas não cresçam. Por final, outro dado, violência no trânsito. E tem ainda gente querendo acabar com as escolas, né, autoescolas. Violência no trânsito. No primeiro semestre de 2018, foram mortos, né, no trânsito, 19.398 e 20 mil casos de invalidez permanente no Brasil. É muita coisa. A morte no trânsito está pior do que os países aí em guerra, não é? E aí, por que está acontecendo isso? 53,7% dos acidentes são causados por negligência ou imprudência do motorista. Ou seja, embriaguez. E a coisa que deixa mais nós tristes, o nosso Brasil. Olha, ansiedade. Quando falo da ansiedade, o que fala? Ansiedade por todos esses problemas. O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Você vê que todas essas coisas que o padre falou é causada por isso. Hoje há estresse. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Aí qualquer coisinha, hoje, na reflexão do nosso querido Papa Francisco, ele falava isso, não é? Como o nosso coração está cheio de rancor, de ódio, né? Como que nós não temos mais paciência, nós somos arrogantes. Então esses dados é importante para que nós tenhamos o cuidado, primeiro com a nossa família, depois com a comunidade e a sociedade. São coisas que vai passando despercebido. E muitas vezes nós, como cristãos, não estamos atentos a essas pequenas coisas. Então diz assim: se queremos, portanto, vencer o pecado da indiferença ou do comodismo, precisamos assumir a defesa e a promoção da vida em todas as situações, desde a fecundação até a morte natural. Aí fala que hoje no Brasil morre muito pouco está morrendo por mortes naturais.
E a causa somos nós, não é Deus, não é Jesus Cristo. Então que nós devemos ser guardiões da nossa vida humana e também no planeta, que é a nossa casa comum. Essa é um pouco da reflexão, o que diz a campanha da fraternidade, que nos alerta para que a gente possa ter esse cuidado, tanto no ambiente familiar, como também no social. Aí, a leitura que nós ouvimos hoje, também fazer uma pequena reflexão, que está baseada dentro dessa quarta-feira, e também do tempo quaresmal, da campanha da fraternidade. O profeta Joel, ele inicia dizendo assim: rasga o coração e não a sua veste. Por que o profeta quis dizer isso? O profeta faz forte apelo à conversão e mudança de vida. E nós, cristãos católicos, só mudamos de vida quando nós caímos em uma calamidade ou sofrimento. Caso contrário, nós não vemos na pessoa do outro a pessoa de Jesus Cristo. E aí então diz assim: o cristão convertido, ele compreende, entende, sente-se responsável pela vida dos outros e do nosso planeta. Aqui a campanha da fraternidade nos colocou, o profeta Joel nos dá essa força. Nós devemos ser responsáveis uns pelos outros. Quantas vezes nós somos negligentes nessa linha? E aí ele vai ainda mais adiante dizendo assim: ele promove a paz em meio aos homens e mulheres. Não ouvem a voz de quem espalha ódio e divisão. O cristão deve amar as pessoas uma por uma e respeitar o caminho de cada uma. Será que nós respeitamos o outro? Será que nós valorizamos? Muitas vezes nós somos os primeiros a enxotar quem está ao nosso lado, não é? Aquele que mais necessita de nós, nós os afastamos do nosso caminho. E o profeta Joel falou bem assim: não adianta nada você ter uma aparência, ser bonito, mas por dentro seu coração está ferido de ódio e até mesmo do não perdão da graça de Deus. Já a segunda leitura que nós ouvimos, tirada da segunda carta de Coríntios, ele nos coloca para esse tempo quaresmal. Agora é o momento favorável, é agora o dia da salvação. Queridos irmãos e irmãs, durante esses 40 dias, procura o seu sacerdote, faça uma bonita confissão, e nós também devemos procurar uns aos outros, para que a gente possa estar integrado nessa leitura que Paulo nos coloca. O apóstolo Paulo nos mostra que o evangelho não é simples história de Jesus, é sim o anúncio de sua morte e ressurreição, que restaura a condição do ser humano caído. Olha o que diz a campanha da fraternidade, né? Aquele caído, passou o levita, passou o sacerdote e o samaritano que deu as condições. Quantas vezes nós estamos caídos diante do pecado e não temos coragem de ir buscar essa solução? E ainda diz assim: vencer a alienação causada pelo pecado, Jesus inaugura um novo tempo. Para ser seu discípulo ou missionário, seja sacerdote ou qualquer um de nós batizado, primeira coisa que devemos fazer: é necessário estar reconciliado com Deus e com seus irmãos. É uma pancada para nós, sacerdote, muitas vezes, que não sabemos valorizar os nossos irmãos, ou a própria nossa comunidade, não é? E serve também para os ministros, e serve para a grande liderança, que muitas vezes quer servir a Deus, mas o coração dele está pior do que aquilo que ele prega. Então vamos pregar aquilo que nós vivemos. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, de Mateus, nos diz: ficai atento, não para praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser visto por eles. E aí o evangelho vai numerar algumas coisas que nós podemos sair daqui, talvez
com a cabeça mais no lugar e ver assim que a graça de Deus é para todos, mas nem todos têm a graça de Deus porque não vivem esses pontos. O Evangelho nos fala da importância da prática da piedade cristã. São ações recomendáveis, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, a quaresma, quando somos convidados a identificar e buscar a nossa conversão em 3 pontos do nosso ser cristão. A esmola, que pode ser também a caridade, a oração e o jejum. A esmola é a relação que nós devemos ter com o outro. Vem em primeiro lugar expressar nosso compromisso de solidariedade com a vida do outro, principalmente com os mais necessitados e empobrecidos. O pobre precisa de cada um de nós. E por isso então diz assim: Deus age por intermédio das pessoas que estão dispostos a colocar não só a oração, mas a mão de um bolso para ajudar as pessoas carentes. Isto é comprometer-se com o bem da humanidade e do sofrido. Talvez é hora, lá no nosso armário, não é? Nós temos roupa que a gente não usa, a gente poderia fazer esse ato. Mas quanto mais eu tenho, mais eu quero. Lá tem tanto calçado, não é? Talvez aquele está necessitando. E ela nos dá essa graça. Então, a esmola não é só rezar, mas a gente também praticar algo que nos leva ao irmãos ser beneficiado. A oração estabelece nosso relacionamento com Deus. A oração que corresponde à nossa vivência cotidiana, ou seja, do agrado de Deus. Nós muitas vezes entramos na igreja, louvamos, rezamos e gritamos, e saímos dali e esquecemos quem está ao nosso lado. E a leitura aqui fala, quando a gente fazer a oração, a gente está fazendo para Deus. Vá, talvez o seu vizinho lá do lado está doente, você nunca foi lá visitar e levar uma palavra para ele. Ou nos hospitais, ou na cadeia, em outros cantos. Deus quer isso de nós, a oração que nos também faça esse agrado. É importante, é bom e vale a pena a gente vir na igreja, mas também a gente ir nesses ambientes que as pessoas precisam de nós. Por final, o jejum nos confronta diretamente e convida-nos a renunciar a algo que consideramos importante, e nós devemos abrir a mão daquilo que nós mais gostamos. Nesses 40 dias do tempo quaresmal, no domingo de Ramos tem aquela coleta. A coleta que é destinada, 60% fica na diocese e 40% vai para as obras sociais, né, para a CNBB, para investir. O ano passado foi para Roraima, lá o bispo de lá destinou para o venezuelano. E tem muitas pessoas que ainda falam que é para isso, para aquilo, né? Como é importante nesses 40 dias nós fazermos esse momento de ação de graça, do jejum. Nós renunciarmos aquilo que a gente mais gosta e colocar. Talvez para você não vai fazer falta, mas para aquele que vai receber, vai dar alguns dias de vida para eles. Então diz assim: a educação, o jejum, é um exercício de educação do próprio instinto e paixão que nós vivemos no nosso dia a dia. Devemos fazer isso. Quando nós fazermos isso, acredito, e vocês podem acreditar também, que nós estamos fazendo a vontade de Deus e dos nossos irmãos. Finalizando, então, queridos irmãos e irmãs, a quaresma, a campanha da fraternidade e a leitura desta quarta-feira de cinza convida-nos a despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade, na sociedade, à luz da palavra de
de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.